Portes, eu tenho um problema muito forte com a minha autoimagem. Do meu acidente para cá. Eu percebi isso nos últimos 6 meses. Eu bato, carteira lá, swing, agora vai. Não, swing não, desculpa. Day trade vai. Mas eu sempre chego num certo valor. Cheguei, 1.500 conto. Na hora de fechar o mês, nos 1.500 conto, eu fecho. Menos os 1.500. Eu perco tudo. A minha autoimagem e o meu merecimento não me permite avançar. É até por isso que algumas pessoas da minha família não sabem que eu estou fugida, que eu estou aqui. Porque eles não entendem que eu entendo que não é o seu setup, não é a sua pessoa, é a minha pessoa. Eu quero saber como que eu faço para me vencer essa benção desse tal de merecimento que a gente não acredita, dessa autoimagem, porque infelizmente, eu ainda vejo o mercado financeiro maior do que eu. E eu sei que tudo que eu vejo que é maior do que eu não acredito que eu mereço. Então, eu não vou conquistar. Como que eu faço para virar esse trem? Porque eu estou cansada. Essa é uma boa pergunta. O merecimento, ele vem de uma crença. Uma crença vem de uma repetição de um padrão de pensamento. E essa repetição de padrão de pensamento vem de um primeiro pensamento que você pensou. Então, alguma coisa lá atrás que você pensou, você ficou repetindo, virou uma crença e agora faz parte da sua identidade. Mas tem pessoas que têm esse mesmo tipo de problema e nunca tiveram nenhum outro tipo de situação como a sua. Então, a gente tem que desapegar isso, primeiro ponto. Desapegar não tem a ver com o acidente, não é depois do acidente. Tem pessoas que nunca tiveram um acidente e ainda tem essa falta de merecimento. Então, quando eu comecei a estudar um tempo atrás sobre constelação familiar, já ouviu falar sobre isso? Comecei a fazer agora. Olha que interessante. E aí, em uma sessão de constelação, o constelador estava falando o seguinte: a tua habilidade de ganhar dinheiro, falando exclusivamente do dinheiro, a tua habilidade de ganhar dinheiro tem a ver com um relacionamento saudável e bom que você teve com a sua mãe. Mas isso é fácil de resolver. E a nossa dificuldade de segurar dinheiro na nossa mão é uma dificuldade, um mau relacionamento com o nosso pai. É que eu sou de criação, na família que eu sou hoje, eu sou de criação. O meu relacionamento, tanto com os meus pais biológicos, que eu não tive, foi zero. Foi até uma guerra durante a minha vida. Mas eu sinto que eu não sou pertencente a essa família. Meu pai e a minha mãe, eles até me adotaram. Naquele momento ali, elas eram irmãs, né? E ela falou assim: não vamos deixar minha sobrinha aí com uma família que a gente não conhece, para me manter na família. É como se eles tivessem feito um favor para mim, mas, em constância, eles me cobram esse favor. Eu sinto um peso, eu estou louca para mim sair de casa. Porque eu acho que, se eu sair de casa, eu vou resolver minha vida. Né? Então, assim, igual eu estava conversando com a Amandinha, 3 horas antes de sair de casa para vir para cá, que eu falei com minha mãe. Porque se eu tivesse falado com ela quando eu fechei o start, foi uma semana antes, cara, era a semana inteira de briga. Porque ela não concorda. Ela não concorda. Eu falo assim: só quer que eu fique com uma aposentadoria de R$ 1.500 por mês? Eu tenho que tentar alguma coisa. Me dá espaço. E eu sei, um dia que eu te vi na internet, eu falei: é isso. Foi uma conexão que eu senti incrível. Eu vejo o poder da internet aí. Ele nem sabia que eu ia ver ele, cara. E nem que eu ia sentir aquele queimor no coração, né? Foi um queimor. Então, tem 3 anos, 5 meses. Eu não solto de jeito, não largo o osso.
É isso aqui que eu vou fazer. Eu passei por N coisas de lá para cá, mas isso é outro assunto. Mas eu tenho esse problema com os meus pais biológicos, eles já são falecidos. O meu pai adotivo é falecido e a minha mãe adotiva é uma bênção na minha vida. Porque eu sou grata por ela, lógico que eu sou. Sim. Mas eu não posso ter essa dívida pro resto da minha vida, porque isso está me colocando em dívida comigo mesma. E eu não sei como que eu saio disso. E a coroa religiosa que só Jesus. Sabe que eu não costumo falar muito da minha vida pessoal na internet, né? Eu falo mais sobre trade, mentalidade, etc. Mas meu pai que me criou também não é meu pai biológico. E o meu pai biológico, eu não vejo ele desde que eu fui morar em Alvorada. Então, quando eu tinha 7 anos, foi a última vez que eu vi ele. E a minha mãe é uma pessoa bastante controladora. Minha também é. O que eu aprendi com as constelações familiares é a gente nunca julgar nossos pais. Porque o que eles estão fazendo com a gente, provavelmente foi o que fizeram com eles. Então a gente tem que procurar entender que a vida deles também foi um pouco difícil. E por muito tempo eu tive uma crítica muito grande com meu pai biológico. Porque eu achava que ele tinha me abandonado, me rejeitado. E isso acabou na minha primeira infância ali, início da fase de adolescente, me causou na escola eu ser um cara que sofria muito bullying, uma série de situações que também afetavam a minha autoimagem. Então, eu sempre tive essa crítica muito grande com ele. Até que eu entendi em uma constelação específica que eu fiz, inclusive recomendo, quem nunca fez isso, que façam, é muito interessante e realmente abre os olhos para várias coisas. Que o que ele fez de ter me deixado foi uma prova de amor, por mais louco que possa ser. Porque, do jeito que ele era, se ele continuasse na minha vida, ele seria uma pessoa que iria atrapalhar muito o meu progresso. Então, meio que inconscientemente, ele me salvou. E salvou ele também. E salvou minha mãe também. Então, meu sentimento de crítica com ele virou um sentimento de gratidão. Porque, no final das contas, se a gente pega tudo de ruim dos nossos pais, nossa pai, nossa mãe, são controladores, não me apoiam, não me dão suporte, não me ajudam. Se a gente pega tudo que a gente encontrar de ruim deles e coloca de um lado, e a única coisa que a gente coloca do outro lado é que eles nos deram a vida, qual que pesa mais? Então, isso é muito importante. A gente ter esse senso de gratidão por eles. Porque no final das contas, se não fosse eles, a gente também não estaria aqui. Vai ter um exercício que eu vou fazer agora, depois dessa sessão de perguntas e respostas, que eu acho que pode ajudar bastante você. Foi uma coisa que eu fiz e que me ajudou bastante também. E a Amanda vai me ajudar a organizar a casa aqui para a gente fazer esse exercício, que é bem legal. Mas primeira coisa, com relação à autoimagem, todo mundo tem uma autoimagem, todo mundo se vê de algum jeito. E todo mundo se vê de um jeito pior do que você realmente é. Então, a gente sempre tem a ideia de que a gente é menos do que a gente é. A gente tem que começar a mudar isso. Começar a se ver como pessoas merecedoras. Independente do nosso background, de onde a gente veio, da nossa história, da nossa bagagem. E já que eu acredito tanto em lei da atração, energia, universo, frequência e etc., eu acho que tudo é energia. Então, todo mundo é igual. Esse banco aqui, se a gente destruir esse banco, ele vira a partículazinha, o átomo, a energia.
Eu sou energia, relógio é energia, televisão é energia, caixa, tudo é energia, luz é energia. Só que a gente vive num mundo que a gente vê a distância e pensa que nós somos separados. Mas, no fundo, todo mundo está conectado. Então, a primeira coisa é, tem que existir aí um perdão de seus pais biológicos. E eles não precisam estar vivos para você perdoar eles. Outra coisa importante que... Você tem irmãs? Irmãos? Nós somos 9. Você é a caçula? Não. Tem uma mais nova que eu e um rapaz mais novo que eu. O resto tá assim. E tem filho? Ele sim. Você? Eu não. Tá. Então imagina o seguinte. Eu vou parar aqui no bisavô, tá? Aqui tem seu bisavós aqui. Tá? Aí aqui estão os seus bisavós. Eles têm toda uma linhagem atrás deles que fizeram eles ser do jeito que eles são. Eles transferem isso tudo para os seus avós. Tá? Que transferem isso tudo para os seus pais. E aí você está aqui. Você está no ápice de tudo. Você está na ponta. Você está na frente de tudo aqui. Se você desistir agora, tudo que foi feito para trás de você vai por água abaixo. Vai ser jogado no lixo. Então, e ainda que você está sem a sequência aqui do filho, né? Então você é o ápice. Eu me sinto hoje como o ápice da minha família, todas as pessoas que estão atrás de mim. Eu me sinto como o realizador, porque então você vê, tem esse constelador em especial. Ele deu um exemplo disso, que eles vieram de uma família pobre, não tinha muito recurso. Ele foi um cara que prosperou e sempre sentiu uma coisa negativa de ter prosperado. Porque eu? E os meus pais que não prosperaram? E toda a galera que eu vejo lá atrás que não teve sucesso? Será que eu mereço? O que eu tenho diferente deles? E aí ele conta que teve uma vez que ele foi num restaurante, uma viagem que ele fez para a Europa, e ele chegou nesse restaurante, era um restaurante muito chique, parede de veludo e etc. E ele estava nesse restaurante e ele sentou e ele falou assim, bom, pela primeira vez, eu não vou olhar para o lado direito do cardápio e vou pedir o que eu quiser. Ele olhou lá, escolheu um camarão, assim, todo cheio de negócio, todo cheio de ingredientes lá, era o melhor prato da casa. Quando ele foi comer, ele sentiu uma sensação de, eu estou aqui num momento de prosperidade, momento de abundância, de transbordo, coisa que as pessoas atrás de mim, minhas gerações para trás, meus pais, meus avós, não tiveram essa oportunidade. E eu estou aqui agora. Ele comeu aquele camarão lá, aquele prato, como sendo o melhor prato que ele comeu na vida dele. Ele comeu cada garfada, honrando todas as pessoas que estavam atrás. Você pode mudar a visão. Você não deve nada para ninguém. Mas você deve para si mesmo. De você querer algo melhor e querer ir além. E você pode ir além do que todos eles já foram. E isso é uma prova de amor de você por você mesmo. E você por toda a galera que está atrás de você.